a Jesus, todos fizeram esse momento. Irmãos, e é sempre, como eu disse, algo muito especial para nós. Todos que foram batizados, nem todos vieram para o primeiro culto, né? Mas vocês podem subir aqui, que as intercessoras vão me ajudar bem ali para a gente entregar o certificado. A família quiser bater um retrato, pode vir mais para perto. Tem mais alguém que passou pelo batismo que está aqui hoje para você receber seu certificado. Alguns deles estarão ceiando a primeira vez, hoje. Está com... Está na ordem? Ok. Então deixa eu ver aqui. Você estava ali? Eu não vi tua foto não, tá ali. Brincadeira. Seu nome? Diogo Lopes. O Diogo Lopes foi um que passou pelo batismo nas águas hoje. Já conseguiram identificar o certificado dele? Tá bom. Ok, deixa eu ver quem está aqui. A Letícia Barbosa está. A Ayla Gomes de Souza. Heloísa Gomes. Heloísa está aqui. Tá ok. Pode entregar para ela lá, Andressa. Diane Alves de Souza. Gabriela Elizabeth Fernandes. Está lá. Isso. A Joyce. Joyce está ali. A Joyce. Andréia Ellen. Está lá também. A Bruna Lima. Também. O Diogo Lopes. Cairon. Arthur. Maria Simone. Está aqui. Gerisvan. Davi Anthony. Ana Júlia da Silva. Ana Isabelle. Ricardo Ribeiro. Tereza Alves. É porque não vieram todos em um culto, gente. Então a gente está identificando quem são eles para poder entregar o Diogo. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos dar uma grande salva de palmas ao Senhor por essas vidas. Agora deixa eu ver como tirar essa foto aqui, gente. Como é que a gente faz? Para vocês da mídia aí me ajuda. Para lá, para cá. Aqui. O menorzinho vem para frente aqui, Isabel. Deixa eu ver. Pode juntar mais ali. Lucinha, me ajuda bem aqui, por favor. Você que é papai novo aí, tá com os braços fortes. Vem tirar essa foto. Vem pra cá. Tá treinando o bíceps aí, ele casa. Amém, gente? Então esses aqui são os que estão nesse culto. Os demais eu acredito que estarão no segundo culto para receber. Eu louvo a Deus porque são crianças, mas que já passaram da idade da razão e que tomaram a decisão pública de confessar a Cristo, passaram pelo batismo e envergonharam o diabo publicamente, declarando que a vida deles é do Senhor Jesus. Amém? Então, não sei se você já aplaudiu, mas eu gosto de aplausos. Vamos aplaudir de novo. Glória a Deus. Pois parabéns para vocês e até daqui a pouco, enquanto aquela linda equipe da ceia vai servir vocês, tá bom?
Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos. O tema da mensagem de hoje é destruindo as cadeias invisíveis. As cadeias invisíveis. Aleluia. Glória a Deus. Você pode anotar aí no seu caderninho e abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 18. Mateus 18. Quero mais uma vez parabenizar a nossa equipe linda, a equipe da ceia aí. Por favor, se coloque de pé para receber uma salva de palmas. A equipe da ceia, pode se colocar de pé. Amém, glória a Deus por essa mesa maravilhosa e por nos proporcionar, né, servir essa mesa tantas vezes, tantos cultos. Deus abençoe e abençoe cada equipe que serve nesses cultos aqui diuturnamente para glorificar o nome do Senhor. Mateus capítulo 18, verso de número 34. Mateus 18, 34. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Quem não encontrou, diz teologia. Eu acho que vai estar aqui, vai. Irmãos, muita atenção nesse texto bíblico, amém? Nós estamos aqui no contexto da parábola do servo impiedoso. Eu não sei se toda a igreja já ouviu essa parábola, mas é um homem que foi perdoado e que logo em seguida não perdoou. Amém? As crianças aqui, eu sei que é as que mais sabem de Bíblia. Sim ou não, Daniel? Vocês são as que mais sabem de Bíblia, né? Ok. Mais ou menos. Tem que melhorar. Vocês têm que dar aulas para os mais velhos, porque o juízo de vocês é menos agoniado que o nosso. Então esse texto fala da parábola do servo impiedoso. Um homem que foi perdoado uma dívida gigantesca, mas que na hora de perdoar, ele não quis. Então isso aqui já é a sentença final para este homem, no verso de número 34. E a Bíblia diz assim: irado, seu senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Quero você que tem um pedido de oração para essa noite. Nós vamos orar para em seguida estar compartilhando a palavra de Deus, a mensagem que Deus entregou. Se você tem um clamor por cura, se você chegou aqui e tem uma situação que está te incomodando, atrapalhando a sua vida, a sua caminhada, nós vamos orar neste momento. Amém? Então, eu sei que às vezes a gente cansa vocês pedindo para ficar de pé, para sentar. Mas se possível, se coloque de pé, para a gente estar orando mais uma vez. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos orar. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você curve a sua cabeça. Pastor, pelo que o senhor vai orar? Por isso aí que o Espírito Santo está lembrando você agora, nesse momento, que eu não sei o que é. Vamos orar por isso aí, por essa situação. Se está na tua mente agora, é porque é algo que talvez está te preocupando, ou te trazendo alegria, eu não sei. Mas eu quero que Deus te toque agora. Se for algo ruim, Ele vai tirar. Se for algo bom, Ele vai compartilhar com a igreja toda. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos a tua igreja aqui reunida. Meu Deus, e eu não sei como cada um dos meus irmãos chegaram até aqui. Eu não sei o que foi o almoço hoje. Eu não sei, meu Pai, que nível nós estamos hoje. Se estão cansados, sobrecarregados, se estão precisando de uma cura, se tem pessoas enfermas no hospital, se tem pessoas desempregadas aqui. Meu Deus, mas eu oro declarando que esse ambiente é teu. Não só esse ambiente, mas as nossas vidas são tuas, Senhor. Por isso, meu Pai, em um nome poderoso de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, tudo que está incomodando,
Se for uma dor, nós oramos e declaramos cura agora, em nome de Jesus. Meu Deus, se é uma área financeira, que o Senhor toque com graça do céu. Meu Deus, se é emocional, meu Deus, restaura as emoções, a mente por completo, traz uma mente saudável, Senhor, mas em nome de Jesus, nós pedimos, meu Pai, que os teus anjos ministradores tornem esse ambiente teu, Senhor. Deixamos lá fora toda distração, toda preocupação, todo cansaço, toda causa na justiça, toda situação que tem nos atrapalhado, toda dor, todo sintoma ou tudo que é assintomático. Nós te pedimos, Senhor, a tua graça, o teu favor sobre as nossas vidas. Meu Pai, se é situação conjugal, se é com os filhos, meu Deus, seja qual área for, na família, na casa, toma em tuas mãos, Espírito Santo de Deus. Eu declaro renovo no nome de Jesus. Eu declaro refrigério. Eu declaro uma mente leve, um espírito renovado. Meu Deus, um coração e uma mente pura e limpa, em nome de Jesus. Irmãos, meu Pai, que exaltem o Senhor e que glorifiquem o teu nome. Por isso, em nome de Jesus, desde os guardiões lá fora, a última pessoa que sair aqui hoje dessa igreja, que seja tudo para louvor e glória do nome do Senhor, para sempre. Amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glorifique o nome daquele que é digno. Amém. Nós teremos alguns avisos no final, então fique atento. Mas, meus irmãos, o título dessa mensagem é essa. E eu quero que você anote aí no nome de Jesus. Quem tem caderninho de anotação aí? Quem tem caderninho? Ou celular de anotação também, pode ser, né? O bom do celular é que para a gente pesquisar, deixa eu ver o que o irmão Fábio pregou no último domingo. Aí você pesquisa lá no seu celular, pelo tema da mensagem, já sabe onde achar. No caderno tem que ficar folheando. O lado ruim do celular é que às vezes na hora que você precisa, se for um iPhone, então brincadeira. Mas às vezes na hora que a gente precisa, ele descarrega e deixa a gente na mão. Então, por isso é importante você anotar. Então, se você anota num caderninho, no celular, mas tome nota, por favor. Amém? Amada igreja do Senhor, destruindo as cadeias invisíveis. Eu tenho orado muito ao Senhor acerca disso. Liberdade. Se tem uma coisa que está associada ao Evangelho, é liberdade, irmão. Sim ou não? Evangelho e liberdade são sinônimos. Não existe evangelho e uma vida presa, a não ser que Deus permita que vá para o cárcere, como Ele permitiu Pedro, como Ele permitiu Paulo e tantos outros. Mas evangelho é sinônimo de liberdade ou de libertação. Ontem eu conversava com um homem, um pastor, que ele já evangeliza em presídio, já tem cerca de 18 anos. 18 anos. Então o Senhor me entregou essa mensagem, mas não tinha me entregado o título ainda. Às vezes Deus entrega a mensagem, mas o título é a última coisa que sai. Foi quando Ele me entregou, a partir dessa conversa. Foi quando o Espírito Santo acendeu uma luz e disse: é isso, meu filho. Amados, a palavra do Senhor no texto que nós lemos, no livro de Mateus capítulo 18, verso 34, diz assim: e indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Em outra versão, a Bíblia vai chamar de, leia comigo, torturador. Amados, além de preso, aquele homem seria torturado como forma de punição. A prática do ministério, sabe, a prática do ministério nos revela que Jesus, ele falou que aquele homem foi perdoado e depois ele tinha que perdoar e ele não perdoou. Ou seja, ele recebeu, mas não deu. Hoje eu fiquei muito triste com o meu filho João Lucas, porque ele ganhou algo, mas na hora de compartilhar com a irmã dele, não queria. Não se preocupe, isso não vai acontecer na sua casa com seus filhos.
né? É algo exclusivo nosso, eu acho. Não sei como é na sua casa. Mas ele ganhou um presente. Sabe como é você ganhar um picolé e a sua irmã dizer, me dá uma mordida, e ele querer dar uma mordida no braço em vez de dar o pedaço do picolé? Irmãos, e biblicamente, se eu recebi de graça eu vou dar. Nós já pregamos muito sobre esse texto, não com essa, da forma que o Espírito Santo me direcionou para esse final de semana, para este culto. Então eu não vou reler o texto, mas todos nós conhecemos. Vamos supor que um homem tinha uma dívida de 10 milhões e o seu Senhor perdoou. Agora ele encontra alguém que um dia pagou um café da manhã para ele, uma orelha de macaco e um café com leite. No total deu R$2,50, porque ainda era barato na época. E ele diz então, rapaz, cadê o café que eu te paguei? Tu nunca me pagou. Ele acabou de ser perdoado 10 milhões. E o rapaz diz, ô moço, as coisas não estão fáceis. Eu estou vendendo almoço para comprar a janta. Lá em casa eu estou no bate-enxuga, vira e veste com minhas roupas. Eu comprei um short daquele de 2 lados, que eu visto num dia, viro para vestir no outro. E ele diz, não quero saber, não quero conversa, me paga agora. Ele não aceitou, pegou ele pelo gogó, botou na parede e disse, me pague. Vendo aquilo, foram contar para o Senhor. Então a Bíblia diz que o Senhor, indignando-se, o seu Senhor, entregou aos verdugos, ou torturadores. Amados, só que no original a palavra verdugos aqui, são espíritos malignos. E às vezes a gente não entende isso. Sabe, os demônios amarram a vida daqueles que não perdoam. Às vezes a gente lê a Bíblia e não presta atenção nas entrelinhas. Esses torturadores são espíritos malignos. Eu sei que você sabe o que é um presídio. Não sei se você já visitou aqui, já sabe como é lá por dentro. Talvez você só passa por fora de um presídio, nunca viu como é lá dentro. Um cárcere, uma cela, o pátio, o refeitório. Talvez você não saiba. A área de sol. Por quê? Porque eles estão lá reclusos. Tem o de Davinópolis ali, tem aqui no Itamaguará o presídio. Aqueles são presídios visíveis, são muralhas de concreto. E você de fora vê de um jeito, lá dentro vê de outro. Por quê? Porque as paredes são firmes, são muito mais firmes do que uma dessa. Só, irmãos, que a gente acha que as únicas prisões são as visíveis. São as algemas visíveis, são os presídios, são as muralhas gigantescas, mas não são. Existem pessoas presas, amarradas, algemadas, acorrentadas, com prisões invisíveis. Quando eu conversei com aquele pastor, o Espírito Santo disse, Lucas, meu filho, existem prisões que são invisíveis. Existem prisões que estão na alma. Existem prisões que estão no espírito. Amados, suas torturas aplicadas são as mais diversas. Angústia, a depressão, enfermidades, debilidades físicas, limitações, rancor, ódio. Então quando a Bíblia diz, pode colocar o verso 34 para nós, por favor. Além de ele ser preso, olha, e indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos, até que os pagasse toda a dívida. A palavra verdugo significa torturador. Além desse homem estar preso, aquele homem seria torturado como forma de punição. Sabe, irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos compreender que existe uma punição espiritual para quem não perdoa. Muitos de nós, se não aplicarmos o perdão, nós talvez não seremos encarcerados. Talvez não passaremos por um oficial de justiça, por uma audiência de custódia, talvez não sentaremos à mesa perante um juiz. Meus irmãos, talvez não teremos que comparecer a um fórum, mas no mundo espiritual nós estamos enfrentando esses processos. No lugar de uma audiência de custódia, no lugar de comparecer em um fórum, nós estamos nas nossas noites vagueando. Meu Deus, por que isso tem acontecido? Por que eu estou tão preocupado? Por que eu não consigo dormir? E é importante entender que nós já vimos inúmeros exemplos de pessoas que estavam aprisionadas por espíritos malignos.
E o perdão dela não foi quando elas vieram para a igreja, necessariamente. A libertação, perdão delas, não foi quando elas vieram à igreja. A libertação delas necessariamente não foi quando elas compraram uma Bíblia. Não foi quando alguém colocou a mão na cabeça e orou. Mas inúmeros exemplos que nós já vimos, a libertação dessa pessoa aconteceu quando ela liberou o perdão. Ou quando ela pediu perdão. Quando ela liberou ou pediu perdão. Muita gente tem sofrido com a falta de perdão. Sabe, é comum ouvir alguém dizendo assim, que ressentimento é o mesmo que tomar diariamente um pouco de veneno esperando que a pessoa que te magoou morra. No mundo espiritual, no meio dos líderes, perdão, da igreja, é comum a gente ouvir essa frase. Não sei se você já ouviu. A falta de perdão é como você tomar veneno querendo que a outra pessoa morra. Você pensa que está fazendo mal para o outro, mas está fazendo mal para quem? Para você. A falta de perdão produz dano maior em quem está ferido do que na pessoa que te feriu. Ouça isso. A falta de perdão, este é um culto de ceia, irmãos. Esse é um culto de ceia, onde nós nos lembramos do que Jesus fez por nós, da decisão que Jesus tomou. E a falta de perdão, diga comigo, se você puder reproduzir comigo essa frase, diga comigo, a falta de perdão produz mais dano em quem está ferido do que na pessoa que me feriu. Por isso, irmãos, eu sempre digo que quem precisa perdoar, eu sempre pergunto, já não basta a primeira dor? Né? A gente já sofreu. A pessoa humilhou, talvez maltratou ou distratou. Então a gente já sofreu com um problema que teve. Já não basta essa primeira dor, se a gente fosse perguntar. Já não basta o primeiro sofrimento, por que acrescentar um outro maior, que é a falta de perdão, a mágoa? Se eu já fui ferido, se eu já fui magoado quando aconteceu a mágoa, por que acrescentar mais uma mágoa da falta de perdão? Não é uma pergunta interessante a nos fazermos? Se já aconteceu um problema, um episódio que me atrapalhou, que me magoou, por que eu vou acrescentar mais um, deixando a mágoa tomar conta da minha vida? Algumas pessoas acham que o perdão é o benefício para o ofensor. A gente criou essa cultura. O perdão é benefício para quem me ofendeu. Então, se eu perdoar, além de eu ter sido lesado, eu vou estar abençoando ou beneficiando a outra pessoa. A gente tem medo ou criou trauma em perdoar por achar que quando eu perdoo, além de eu ter sido lesado, eu estou beneficiando a pessoa que me ofendeu. Então eu perdi duas vezes. A pessoa começa a se achar injustiçada. Porém, irmãos, eu digo que o benefício maior não é o que foi dado ao ofensor, mas sim o que o perdão produz na sua vida, na vida de quem está ferido. Esse é o benefício maior. É a cura que Deus vai trazer na sua vida, em abençoar, em liberar, em perdoar. Amém? Igreja do Senhor, entenda uma coisa: sem perdão não há cura. Sabe, a doença interior só se complica, e a saúde espiritual, emocional, física das pessoas, ela começa a ser afetada. Sem perdão não há cura. Imagina que você está em uma estrada e a tradução para a placa que está lá na frente você tem que pegar agora. Você está em uma estrada onde a placa vai estar em chinês daqui a 1 quilômetro. E para saber o que a placa diz, você precisa pegar algo agora. Na nossa caminhada, se nós queremos a cura lá na frente, nós precisamos nos apegar hoje ao perdão. Amém? Na nossa caminhada, se você quer receber a cura lá na frente, eu e você precisamos nos apegar hoje ao perdão de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia! Em outra parte da Bíblia, em outra porção das Escrituras, se você puder abrir no livro de Mateus ainda, só que no capítulo 5, Mateus capítulo de número 5, verso de número 25,
Mateus 5, 25. A Bíblia o contexto anterior não dá para a gente ler, mas novamente é perdão. Amém? O contexto anterior desse texto é novamente perdão. Agora, igreja do Senhor, olha o que a palavra de Deus nos diz. Entra em acordo sem demora com teu adversário, que pretende levá-lo. Olha isso. Olha o conselho, a recomendação. Entra em acordo, em outra versão diz entra em acordo sem demora. Aqui diz depressa, com o seu adversário, enquanto está com ele a caminho, que pretende ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele no caminho. Pois caso contrário, o juiz, vou ler na versão NVI porque vocês estão com ela aqui. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda. Aqui na minha está oficial de justiça, é mais novo. E você poderá ser jogado na prisão. Imagina comigo esse cenário, por favor, não se distraia. Olha para esse texto aqui, pensa essa situação comigo. Olha o que o Senhor Jesus está nos ensinando. Se você está com um problema, se você está com uma situação, se tem algo que te magoou, que te feriu, ou se você fez algo que feriu alguém, entra em acordo depressa com o seu adversário. A Bíblia usa a palavra adversário aqui, mas não necessariamente tem que ser adversário. Nós não temos adversário na igreja, amém, irmãos? Nós não temos inimigos na igreja. Aquela brincadeirinha de gincana lá, onde você tem que ganhar do seu irmão, fica lá. Depois da gincana acabou a rivalidade. Não sei que de equipe A é melhor que a equipe B, é só na gincana, tá bom? Aqui nós somos irmãos em Cristo, tá bom? Então entra em acordo com ele depressa. A Bíblia usa a expressão depressa. Sabe, ele pretende te levar ao tribunal. Faça isso enquanto estiver a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Que prisão, pastor? Nós não sabemos exatamente qual é essa prisão, mas nós sabemos que Cristo não estava brincando quando ele falou isso. Tem quando alguém te manda uma mensagem no WhatsApp e você pensa assim, será que a pessoa está brincando? Aí você coloca, é brincadeira, né? A gente teria coragem de perguntar para Jesus se ele estava brincando quando ele colocou algumas coisas na Bíblia? Não. Será que Jesus colocou isso na brincadeira? Não. Ele colocou aquilo que era necessário. Irmãos, a falta de perdão me prende e pode prender a vida de mais alguém. Diga misericórdia. Literalmente. A Bíblia diz que se você liberar ou fizer um acordo com uma pessoa que você está em uma situação, essa pessoa será livrada de ser jogada no cárcere. Isso é fundamental. E esse fato é comprovado. Sabe, irmãos, tenho presenciado gente que estava presa tantos anos em uma coisa, em uma situação, e ao decidir ela perdoar, ela decidindo perdoar, ela foi imediatamente livre, liberta. Isso também pode acontecer com você. Basta que você decida caminhar em obediência, porque o perdão e a prática do perdão é uma obediência. Quem aqui foi testado com Covid na época da pandemia? Quantos aqui? Eu não sei como foi o seu caso, né? Eu lembro que o meu eu ainda tive que ficar dentro de um quarto. Irmãos, tortura. É claro que eu tive visitando pessoas em diversas situações, UTI, orando por pessoas do lado de fora da casa, elas do lado de dentro. No meu caso foi tranquilo, só afetou mais minha memória, que já não era da melhor. Agravou duas coisinhas em mim, a dor de cabeça e a memória, né? Mas eu não aceito isso sobre a minha vida, não. Foi só uma permissão do Senhor por pouco tempo. Eu já estou curado. Diga amém. Amém. Ficar preso em um quarto, ouvir a voz dos seus filhos e não abraçar. Não poder ir lá abraçar. Quantas vezes eles vieram na porta, irmão? Pai, e eu doido para quebrar aquela fechadura, não era nem abrir, era meter uma porrada e abraçar.
mas eu estava limitado. Eu não podia, eu ouvia a voz deles. Minha esposa passava o bandeco por debaixo da porta. Irmãos, é ruim. Eu me senti em uma prisão, em um cárcere. Às vezes a nossa vida está assim, por falta de perdão. Você está junto com a sua família, mas parece que o seu irmão está numa cela e você noutra, porque vocês dois não se encontram. Você está na mesma igreja que o seu irmão, mas parece que um está no pavilhão A e o outro no pavilhão B. Diga misericórdia. Porque nos presídios, normalmente, os pavilhões são separados pelas facções. Se o PCC está em um pavilhão, no outro pavilhão está o Comando Vermelho, para eles não estarem juntos. E às vezes parece que a gente está separado por facções. A Bíblia fala sobre facções. Facção é uma organização. E às vezes a gente pode estar dentro da igreja, mas aprisionado, limitado. Nós já vimos inúmeros exemplos, irmãos, de pessoas que perdoaram o agressor, o ofensor, ou foram perdoadas e experimentaram de uma liberdade nunca antes provada. É como um dia em que o médico disse: pronto, já passou os dias. Eu nem lembro mais quanto dia era, gente, era 15, 11. O que era que tinha que ficar sem contato depois que tomava o medicamento? Eram uns 15, né? Dos 15 para uma banda. 14, mano. Pronto, na minha época já foi 14. Antes era 30, era mais, né? Pronto, foi diminuindo a prisão. Mas, meus irmãos, um tempo de reflexão. Um tempo de reflexão. Se você está hoje assim, é um tempo de reflexão, mas para tomar uma decisão. E eu conversando com um pastor que trabalha com evangelismo no presídio, e eu estava lembrando de algumas coisas. Irmãos, nessas visitas aos presídios, a gente evangeliza com uma caixa de som no modelo antigo. Pega uma caixa de som desse tamanho, liga um microfone e liga um violão nela. Aí o violão não tem negócio de volume baixo, volume alto, é o que tem na caixa. Bem, o presídio inteiro ouve. E nós, na hora lá, o evangelismo é pentecostal. Grita, corre. Mas tem preso que na hora do evangelismo, a gente gritando na porta da cela dele, com a caixa desse tamanho, eles estão dormindo em cima de um negócio de concreto, com a cabeça no concreto, dormindo que ronca. Tranquilo. Tranquilo da vida. E o Senhor essa madrugada estava me lembrando de algo, de ontem para hoje. Ele me lembrou dessa cena que eu já vi diversas vezes. Ele sem dar nem atenção para nós na hora do evangelismo. E ele disse: meu filho, por que é que lá eles conseguem muitas vezes dormir com a cabeça naquela... Porque é uma laje de concreto, é um negócio de concreto assim. Às vezes ele nem tem travesseiro algum tempo. E por que é que tem tanto cristão que não dorme à noite? Por que é que tem preso, deitado em uma cama de concreto, que não acorda nem com a caixa de som no pé do ouvido dele? Mas tem cristão que não consegue dormir à noite, por causa de perturbação na mente ou no seu coração. Diga misericórdia. Meus irmãos, isso é muito forte. Igreja do Senhor, às vezes a gente está dormindo numa rede, em uma chácara, debaixo de um pé de manga, de mesa, mas não está caindo manga, né? Se estivesse, está debaixo. As margens de um rio com anzol dentro da água. Olha, irmão Júnior, esse cenário, cheio de tucunaré, o rio. É um cenário quase perfeito. Pelo menos para alguns homens, para a mulher, um shopping, você com dinheiro, a loja de roupa e sandália tudo aberta. Mas por que a gente não consegue ficar em paz? Por que é que não consegue se sentir bem? Tem pessoas dormindo debaixo da ponte, irmão, que ronca, que é mais alto que o motor de um V8 passando em cima da ponte. Mas tem pessoas que estão protegidas por guarda-costas, cerca elétrica, porta blindada, carro blindado, mas não conseguem dormir ou descansar a sua mente. Prisões invisíveis. Prisões invisíveis. Mágoas. Falta de perdão. Filipenses capítulo 4, verso de número 6, se você puder abrir a sua Bíblia. Filipenses 4, 6. E eu tenho me agarrado muito nesses textos bíblicos.
você puder ler comigo em voz alta. Não andem ou andeis ansiosos por coisa, pausa, não lê o resto, exceto conta a pagar. Tá assim, não tá? Deixa eu ver aqui. Não tem, oxe, não tem. Não andem ansiosos por coisa alguma, exceto o carro do lixo, o horário que ele vai passar. Deixa eu ver. Não, também não. Ontem, essa semana, eu corri atrás do carro do lixo. Eu sei do que eu estou falando. Não é bom, mas mesmo assim a Bíblia não fala. Olha o que a Bíblia diz então. Não andem, vamos continuar lendo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Pastor, onde o senhor quer chegar? Meus irmãos, se nós queremos solução para os nossos problemas, se nós queremos cura para as nossas mazelas, para as mágoas, para as dores, para as enfermidades, chegou a hora de apresentar essas causas diante do Senhor. Amém? Chegou a hora de lançarmos essas coisas diante do Senhor. A Bíblia diz no livro de Mateus, eu quero que você abra a sua Bíblia, que é para a gente contextualizar, capítulo de número 7, verso de número 14. Mateus 7, 14. Irmãos, e isso é muito profundo. Olha só, Filipenses 4, nós acabamos de ler, diz: lancem toda a sua ansiedade no Senhor, ou não andeis ansiosos, lancem os seus pedidos, apresentem os seus pedidos a Deus. Você já viu aquele desenho da lâmpada mágica do Aladim, né? Nós temos um Deus, ouça isso, nós temos um Deus vivo, disponível, disposto, 24, eu não posso nem dizer 24 horas por dia, que o relógio de Deus não é como o nosso, ele não funciona assim. A gente tem esse engano. Será que Deus já está dormindo? Já é meia-noite. Gente, isso é para nós. O relógio de Deus não funciona assim. O que é meio-dia para nós pode ser meia-noite para Ele, é diferente. Então nós temos um Deus que é ilimitado. Quantas culturas estão esperando uma lâmpada mágica para esfregar ela e fazer 3 pedidos? Enquanto que a Bíblia diz: lancem seus pedidos a... Por quê, pastor? Diga, por quê, pastor? A Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 7 e verso de número 7: peçam, 7, e será dado. Olha isso, irmãos. Peçam e lhes será dado. Busquem e batam e a porta lhes será... Uau! Irmãos, quantas vezes eu estou orando e eu digo: Pai, está na Bíblia. O Senhor colocou na Bíblia, eu estou só fazendo uso do que está na Bíblia. Filipenses 4,6 diz para lançarmos as nossas ansiedades em Deus, os nossos pedidos. E agora a Bíblia diz: peçam e será dado, busquem e receberão, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Agora olha a continuação desses textos, pode ir passando para a gente. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que pede a porta lhe será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou melhor, se ele lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Olha a pergunta que a Bíblia faz. Qual de vocês, se o seu filho lhe pedir um pão, você vai lhe dar uma pedra? Irmãos, eu sou pai, e muitas vezes um filho, ele deixa a gente com o juiz agoniado, onde a gente tem vontade de não dar nada para ele. Mas a Bíblia diz: qual de vocês, se o seu filho pedir um pão, você vai dar uma pedra? Qual de vocês, se o seu filho pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Agora o próximo texto. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois essa é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que por ela entram.
Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. A Bíblia diz: façam aos outros o que vocês querem que eles façam, pois essa é a lei e os profetas. Pastor, como é que eu faço então se eu tenho uma dor no meu coração? Faça aos outros aquilo que você quer que aconteça. Aí o Fábio ministrou no último domingo e deu o primeiro tópico da pregação de domingo. Qual foi? Quem lembra? Primeiro da pregação de domingo, qual foi? A missão é o quê? A missão é... Foi o primeiro mesmo, Fábio? Primeiro, a missão é divina. Irmãos, não vou usar o mesmo tópico, a missão é divina. Mas o perdão, por que nós devemos perdoar? Porque o perdão é divino. O perdão não é invenção dos homens. O perdão não é método criado pela igreja. O perdão não é doutrina de homens. O perdão é divino. Nós estamos seguindo um exemplo que Jesus nos deu. Só isso. Como deve ser o perdão? Como Jesus nos ensinou. Como eu devo perdoar? Como Jesus me ensinou. A pessoa tem que pedir perdão ou merecê-lo? Pergunta do Enem. Perdão é por merecimento, gente? Não. Eu vou melhorar a pergunta. Jesus na cruz e o povo condenando. O povo merecia perdão? Merecia? Não. O nome do que aconteceu ali foi estabelecimento da misericórdia e da graça de Deus. Irmãos, não merecia. Pela lei, eles escolheram Barrabás no lugar de Jesus. Então não é por merecimento. Pastor, a pessoa que cuspiu no prato que comeu. A pessoa que quando a gente andava de bicicleta eu dava carona para ela, e agora que ela anda de moto não me dá carona. Não merece não. Ô irmão, não é por merecimento não. Porque se for por merecimento, vamos começar a sair da igreja aqui, que talvez não fique um que merece. Talvez não. Não fica não. A começar do que prega. É pela misericórdia do Senhor, é pela graça do Senhor, é graças a Ele. Você já parou para pensar na expressão graças a Deus? Né? A gente bebe uma água, aí tá calor, aí bebe uma água, aí solta graças a Deus. E nem preste atenção no que a gente acabou de falar. Você acabou de dizer graças. O perdão não é eu sou bom, é graças a Deus. Irmão, você quer me perdoar? Eu vou te perdoar. Depois você vai estar dizendo, eu te perdoei, graças. Porque não é graças a mim, irmãos. Ó, eu vou te perdoar porque eu sou bom. Eu sou bom e eu tô no dia bom, então eu vou te... Não. Então, no nome de Jesus, Efésios capítulo 4, verso 32. Efésios 4, 32. Olha para esse texto comigo, por favor, olha na sua Bíblia aí. Efésios capítulo de número 4, verso de número 32. Vamos ler juntos. Sejam, eu gosto da versão que diz antes, na minha, mas vamos ler aqui. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em... Qual é o padrão aqui? É o mesmo de Deus. Qual é o padrão para o homem amar a mulher na Bíblia? Quem sabe? Pergunta do Enem Gospel. Qual é a medida que o homem deve amar a esposa na Bíblia? Irmão, tem hora que eu digo, Jesus, o senhor pegou pesado. Irmãos, a medida para o homem amar a esposa é como Cristo amou a igreja. Meu Deus! Por mais raiva que essa mulher faça, irmão. É como Cristo amou a igreja, gente. Mas tem a da mulher lá também. Eu estou falando essa porque eu sou homem, né? A minha medida é essa. Qual é a medida para o perdão, gente? É de homens? É a medida da nova aliança? Ah, o pastor Nonato, ele tem uma norma para o perdão. É assim? Não. A Bíblia diz, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo vos
perdoou. Meu Deus. Imagina chegar batendo na porta do céu. Deixa eu entrar. Ele diz: qual foi a medida que tu usou para perdoar? Não, a pessoa era meu amigo, eu perdoava. Era outra da outra rua, eu não... poucas ideias. Cadê o botão de descer? A medida é a mesma de Cristo. Ou seja, o perdão, ele é divino, irmãos. Ele não é humano. Ele não é da terra, ele não é deste tempo. Outro texto bíblico diz que nosso perdão e reconciliação, ele deve ser horizontal, ou seja, é para cima. É meu com Deus. Nós não fizemos por merecer o perdão de Deus, irmãos. Se você puder anotar nas suas anotaçõezinhas assim: eu fiz por merecer o perdão de Deus. Anote, porque eu só posso responder por mim, por vocês não. Eu fiz por merecer o perdão de Deus. Amada igreja do Senhor, o perdão é um ato de misericórdia. O perdão é um ato de compaixão. Nada, e absolutamente nada, tem a ver com merecimento. O apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, escrevendo à igreja de Éfeso, ele fala que o perdão é fruto de um coração compassivo e benigno. Fruto de um coração compassivo e benigno. Mas quem pode dar esse diagnóstico? O cardiologista? Não. Jesus disse que se eu souber que alguém tem algo contra mim, eu devo procurá-lo para tentar a reconciliação, no texto que nós lemos de Mateus 5. Mesmo se tal pessoa não me procurar. Sabe, irmãos, nem mesmo ela quiser falar comigo. Sabe, eu tenho que ter a iniciativa, eu tenho que... Pastor, o senhor está dizendo que eu fui lesado, eu fui roubada. Sim, nós precisamos fazer isso. Caso contrário, a gente pode aguardar por um dia que nunca vai chegar. Não, fez o mal para mim, vai voltar aqui, onde ela fez. Tão certo como esse vidro que eu bato, ela vai voltar aqui e se humilhar nos meus pés. Ô irmão, que padrão é que você está seguindo? Que padrão é que você está seguindo? Eu tenho que tentar. Pastor, e se a pessoa quiser me dar uns murros? É por isso que a Bíblia diz que em alguns casos levar uns testemunhos. Vai ter casos que você vai ter que levar a testemunha. Hoje em dia não tem muito isso, irmãos. Mas antigamente o vizinho podia soltar os cachorros no terreiro dele para pegar a gente. Se você passasse do arame. Ô vizinho, abre o colchete, pode entrar. Você está no meio do terreiro dele. Eu vim falar aqui daquele negócio da roça de milho, que eu ponhei um milho seu e não falei. Dodge, pega. Não, Dodge é coisa mais da cidade, né? Dodge é coisa mais da cidade, né? Interior é um nome assim mais... Catitu, vai. Gato guerreiro, Rimê, bora. Vocês tudinho. Até a cachorra parida, porque se soltar a cachorra parida, meu irmão, que o Senhor receba teu espírito. Hoje em dia nem isso não tem mais, gente. Os cachorros ficam em canil com botão eletrônico. A gente... mas se o vizinho não me receber, leva testemunha. Mas tente fazer um conserto. Deus ofereceu perdão gratuito a todos, independente de qualquer comportamento. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo. Quem é o teu exemplo? O teu líder? Quem é o teu exemplo? O pastor Lucas? Quem é o teu exemplo? O teu vizinho? Não, eles cooperam, eles colaboram, mas o nosso modelo é Cristo. E o modelo é o modelo que Ele usou para nos perdoar, irmãos. E Ele usou de graça, Ele usou de misericórdia, Ele foi compassivo. Não há limites para o perdão. Não há limites para perdoar. Em Mateus 18, 21, quando o espertão do Pedro pergunta: quantas vezes eu devo perdoar, Jesus? Mateus 18, 21, se puder colocar aqui só para a gente poder falar a versão que eu tinha falado antes, seja. Mateus 18, 21, quando é perguntado: quantas vezes eu devo perdoar? Porque às vezes a gente se pergunta, né?
Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei até 7? Ouça aqui, igreja. A Bíblia, nós talvez nunca saberemos de certeza o que Cristo quis ensinar, mas é quase unanimidade no meio daqueles que estudam a Bíblia e dos teólogos, que Jesus só fala esse número para a gente entender que não tem a ver com quantidade. Ele só falou esse número. Você já viu quando o seu filho te pergunta assim: pai, o João está nessa fase. Pai, quanto é 1001 mais 2490? Irmão, é cada pergunta de matemática que ele faz. Eu digo: meu filho, tu sabe quanto é? Ele responde: pai. Irmão, se for uma viagem de um dia, se prepara. É pergunta demais, irmãos. E a Sara é: pai, por que o cavalo anda com as patas tudinha no chão? Essas coisas. Pai, por que aquele pé de pau está daquele jeito? Primeiro que eu estou dirigindo. Então criança, ela tem essa mania, né? Então parece que Jesus respondeu assim para ver se a gente deixava ele inquieto. Senhor, até quantas vezes? Oh, meu pai amado, vamos lá, 490. Até quantas vezes eu devo perdoar? Tá bom, 70 vezes 7, menino enjoado, Pedro. O Senhor estava dizendo: para de contar. Olha para o seu vizinho e diz assim: para de contar. Talvez o teu próprio vizinho aí é alguém que você já precisou perdoar ele. Será que vocês já me perdoaram, gente, alguma vez? Vocês já me perdoaram? Será que tem gente aqui com mágoa de mim? Se tiver, por favor, me perdoe. Irmão, eu não oro dizendo: Senhor, me ajuda a maltratar a igreja, me ajuda a cuidar ruim deles, me ajuda a ser ruim. Não, gente. Quando acontece, é acidente. Viu? Mas precisa me perdoar. Se você está congregando comigo há muito tempo, talvez já estourou o tanto de perdão que você já me deu. Marca, esquece isso aí, rasga essa lista. Rasga essa lista no nome de Jesus, criatura. Se você é esposo, diga para sua mulher: eu rasguei a lista, viu? Está renovado o estoque. Se é um amigozinho da igreja, da escola, diz: eu rasguei a lista. Vou começar de novo a contagem. Diga comigo: o perdão não tem limites. Irmãos, e tem mais uma coisa que nós precisamos falar. E por favor, assim como eu falei com muita seriedade no começo, quero falar agora. Toda vez que nós não perdoamos, o diabo leva vantagem. Diga misericórdia. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 11. Perdão, 2 Coríntios 2, verso 10 e 11. A canção tá pronta aí, tá, pessoal da mídia, que eu pedi? Tá bom, eu vou já precisar dela aí, tá bom? Se vocês conseguirem. 2 Coríntios 2, 10. Leia isso aqui comigo, por favor. Se você estiver anotando, pausa um pouquinho. Olha isso aqui, gente. Presta muita atenção nesse texto bíblico. E a quem perdoares alguma coisa, também eu, porque sou eu. Olha só o padrão que Jesus usa. A quem perdoares alguma coisa. O apóstolo Paulo trouxe isso aqui, não foi à toa, a igreja de Corinto. Eu não sei se você sabe, mas 1 Coríntios é mais elogio para a igreja. 2 Coríntios é correção. A igreja estava dando umas desviadas, umas vaciladas, então tem muita correção em 2 Coríntios. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem, para que não sejamos sobrepujados por Satanás, que em outra versão é, para que Satanás não saia em vantagem. Olha só, o apóstolo Paulo está dizendo, se a gente praticar o perdão, amém. Mas se não praticarmos, o inimigo estará em vantagem sobre a nossa vida. Diga misericórdia. Amém. Irmãos, isso é muito sério. A Bíblia diz que quando eu não pratico o perdão, o inimigo ele ganha vantagem. Você sabe o que é ganhar vantagem? Você já viu aquele joguinho de futebol, os homens aí, que o... Esses dias me chamaram aí, os irmãos da igreja, me chamaram para jogar videogame com eles. Irmão, o povo não tem misericórdia do próprio pastor.
Eu não ando jogando videogame. Aí me deram um controle lá, um time. Meu amigo taca pra dar em 10, eu levei só em um dia. Zoação lá comigo. Ih, pastor é fraco, patinho. Levaram vantagem, mas eles não são diabo não. Eu estou só dando um exemplo aqui. Não sei se você já viu quando alguém sai em vantagem. Você já assistiu aquele MasterChef? Quando a pessoa termina o bolo dela, tá lindo, e o outro tá aqui aí. Na hora de botar a decoração, o bolo desmancha, faltando 10 segundos. O outro tá em vantagem ali, só olhando pro bolo dela, dizendo, ô Senhor, obrigado. E o coitado do desesperado, cadê a espátula, meu Deus, cadê o chantilly? A Bíblia diz que se nós não praticarmos, o apóstolo Paulo está nos ensinando que se não praticarmos o perdão, o inimigo estará em vantagem. Irmãos, qual é o cristão, qual é a família, ou qual é o lar que quer deixar o diabo estar em vantagem, irmãos? Diga comigo, em nome de Jesus, a partir de hoje, o inimigo da minha alma nunca mais estará em vantagem na minha vida. Amém? Anote aí, Efésios 4, 27. Só anote o texto para você ler em casa, na hora de você aplicar na sua célula. Efésios 4, 27. 1 Pedro 5, 8. Todos esses textos eles têm algo em comum. Efésios 4, 27. 1 Pedro 5, 8. E Tiago 4, 7. Tiago 4, 7. A Bíblia nesses textos nos ensina que devemos... Só um. Tiago 4, 7. Por favor, se tiver como, coloca aqui pra gente. Só o Tiago 4, 7. Só para me tentar lembrar você, e falar do que eu estou tentando falar. Olha só. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele... Uau! Vocês estão entendendo? Paulo diz o quê? Irmãos, se você perdoar, assim como eu perdoo e Cristo perdoou, o Deus estará em vantagem, o diabo estará em desvantagem. Se nós não perdoarmos, o diabo está em vantagem. Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos a Deus. O que é isso? Obedecer aos seus princípios, seus mandamentos. O diabo vai fazer o quê? Fugir de nós. Tem uma canção, irmãos, que ela sempre fala muito comigo. É uma canção bíblica. O nome dela é Liberta-me de Mim. Não sei se você já ouviu. Eu gosto muito de canções bíblicas. E eu queria que você curvasse a sua cabeça. Se o pessoal da mídia conseguir colocar para mim, por favor. O pessoal do Ministério de Louvor, em seguida, a gente já vai celebrar a ceia, tá bom? Já fiquem apostos aí. E eu queria que você escutasse um pouco dessa canção. O Espírito Santo, enquanto eu preparava essa mensagem, ele não tirava essa canção da minha cabeça e eu ia adorando com ela. Então eu queria que você ouvisse uma parte dessa canção. Feche seus olhos, por favor, e não se distraia. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser milita
Amada igreja do Senhor, olha aqui para mim. Se tem um nome que eu acho que descreveria muito bem todos os cristãos aqui hoje, tem uma palavra. Essa palavra é perdoados. Todos nós. Às vezes a gente pensa que o nome da igreja é escolhidos, não deixa de ser, santificados, amém também, ungidos, ai de quem tocar no ungido do Senhor.